Eu quero dizer que a Polícia Civil apresenta detalhes sobre o caso de um advogado morto em março deste ano. Ao vivo, detalhes com a minha amiga jornalista Jaqueline França. Ô, Jaque, inclusive você estava até agora no telefone com o Acácio, né? O que é que você conta pra gente? Boa tarde. Oi, Barazal, boa tarde. Eu estava aqui pegando as últimas informações para passar tudo direitinho aqui para você e para todo mundo que está ligado no Manchetes Noticidade. Muito obrigada pela audiência de todo mundo. Esse foi um caso bem chocante em Tietê, que aconteceu em março, como você mesmo disse. Foi a morte de um advogado bem conhecido lá na cidade. Ele estava num relacionamento recente com uma mulher. Isso foi em março. Ele teria começado o relacionamento em dezembro com ela. Os dois estavam vivendo juntos e se conheceram em redes sociais. Foi aí que veio essa situação desse crime, a polícia investigando todo o caso, porque esse homem foi encontrado com várias marcas de facadas dentro do banheiro, sem roupa dentro da casa dele, a casa dele totalmente revirada, tinham levado muitas coisas e aí ficou, né, esse questionamento do que realmente tinha acontecido, o que inicialmente parecia apenas o crime de latrocínio, que é o roubo seguido de morte, mas a polícia entendeu que existia alguma coisa diferente que estava acontecendo ali. Vamos ouvir o que o doutor Acácio falou hoje na entrevista coletiva que foi dada a toda a imprensa aqui de Sorocaba. Vamos ouvir o que ele disse e daí a gente continua conversando sobre isso. Um crime bárbaro, uma pessoa extremamente conhecida, respeitada na cidade. Desde a perícia do local até as primeiras informações, né, a investigação caminhou para um crime patrimonial, ou seja, ele teria sido vítima de um latrocínio, alguém que teria entrado ali para subtrair objetos da residência, objetos de valor, dinheiro, objetos de valor, e que teria culminado na sua morte violenta, morte com arma branca, né, 11 golpes de arma branca. Então, já no início da investigação, já se apurou a participação dessa mulher, que seria uma mulher que teria tido um relacionamento com ele, e com a prisão sua decretada, a equipe veio até aqui em Sorocaba, ela foi presa na região da Zona Norte de Sorocaba. A partir da sua prisão e da identificação de um segundo indivíduo que teria também participado com o crime, inclusive com uso de imagens lá do local, com uso de cruzamento de dados bancários, imagens de comércio aqui da cidade, até porque ele já estando morto, ela realizou compras aqui com os seus cartões de crédito, então apurou-se tudo o que aconteceu. Na verdade, a versão que ela passou quando foi interrogada é que indivíduos com passagens criminais teriam contactado a ela desejando uma falsa consulta advocatícia. Então tá aí, né? O doutor Acácio, ele começou a explicar qual foi a versão dada por essa mulher. Ela disse que 3 homens, como ele mesmo disse, né, que tinham passagens pela polícia, queriam o serviço do marido dela, que já era bem conhecido ali na cidade, e por isso foram até a casa dele. Ela disse à polícia que ela foi rendida por esses bandidos, foi amarrada e que eles teriam feito todo o furto, o roubo ali dentro da casa. E que depois disso, o advogado teria tentado abusar sexualmente da filha dela e ela acabou matando esse homem. Essa foi a versão dada à polícia. Só que a investigação da polícia mostrou que não foi exatamente isso. Mostrou imagens de segurança dessa mulher e até mesmo da filha dela caminhando com esses homens. Ou seja, mostrando que eles se conheciam e que ela teria levado esses homens lá, mostrando que eles já estariam talvez planejando tudo isso. Então a investigação da polícia caminhou nesse sentido. Ela teve a prisão preventiva decretada, já está presa, isso já há alguns meses, né, já que o crime aconteceu em março. Existe também uma outra pessoa que ela ajudou a identificar, que também já está presa, só que a polícia agora trabalha para encontrar os outros 2 homens que também teriam participado desse crime. Só que nesse momento o que a polícia está fazendo? Está concluindo o inquérito policial, porque existe um prazo, né, para poder entregar isso à justiça, e essas 2 pessoas já estão sendo apontadas como réis nesse caso. Agora a polícia trabalha para prender mais essas outras 2 pessoas, só que é um crime impressionante, né, Barazal? Imagina só, uma cidade pequena, a gente está falando de Tietê, que é uma cidade com menos de 100 mil habitantes. Quem conhece aqui a região sabe que é uma cidade pacata. Um crime desse mexe com todo mundo. A gente está falando também de um advogado bem conhecido que morreu de forma bárbara. É muito triste, né? Como tem gente ruim nesse mundo, hein? Como tem gente ruim. Às vezes você acha que o agressor, que o teu algoz está longe de você, não. Às vezes está bem mais perto. Segundo a investigação, parece que é o que aconteceu. Mas é preciso enaltecer, hein, Jaque, o trabalho da polícia, né?
Que Foi belo um trabalho bem interessante. Eu até comentei isso com o doutor Acácio. Belo trabalho. Eu quero deixar agora aqui, né, no ar, os parabéns aí para a polícia. Eu comentei agora com o doutor Acácio que isso daria até um documentário, né? Porque é uma história e tanto. É um trabalho muito interessante da polícia, porque eles poderiam ter ficado apenas ali com a situação do crime de latrocínio, com a versão inicial dada. Só que também é interessante a gente comentar uma coisa a respeito desse relacionamento, né? Porque eles teriam começado o relacionamento no fim do ano passado. E um relacionamento iniciado em redes sociais. Então fica também esse alerta aqui, né, para a gente ter um pouco de cuidado com as redes sociais, saber direitinho as pessoas que a gente está colocando dentro de casa, né, Barazal? É verdade. Uma vez eu cobri um crime também que se iniciou por rede social e também foi uma coisa absurda e as pessoas têm que tomar cuidado. Neste caso, desse crime que aconteceu lá na cidade de Santos, a moça tinha conhecido o rapaz, 2 meses depois tinha casado com ele, colocado ele dentro de casa, 6, 7 meses depois ela estava morta, ele que matou. Enfim, meu Deus. Dentro da casa dela. Então, e o rapaz era procurado por homicídio no norte. De qualquer forma, isso são coisas que acontecem mesmo, mas você precisa tomar cuidado. Parabéns, portanto, ao doutor Acácio, a toda a equipe. Mas fizeram cruzamento de informações, pegaram imagens aqui de Sorocaba, câmera de segurança. Essa mulher foi presa, inclusive, aqui em Sorocaba. O crime foi lá em Tietê, mas ela foi presa aqui em Sorocaba. Eles fizeram um rastreamento aí, né, dos cartões desse advogado que foram usados depois do crime. Enfim, é um trabalho minucioso que a polícia faz, que muitas vezes a gente aqui acaba dando a notícia final, mas existem vários detalhes aí que é muito trabalhoso, não é fácil. Você falou desse crime aí, dava para participar daqueles programas policiais. Isso, que dizem, que falam, né, sobre crimes incríveis que aconteceram. Incrível assim, no sentido da articulação, né? Claro que qualquer crime é horrível. Impressionantes, né? Essa é a palavra certa. É claro que qualquer crime é horrível. Mas, aliás, o doutor Acácio Leite já participou de outros programas com crimes que foram solucionados por ele. Isso, por isso que eu acabei comentando com ele, porque eu já assisti um programa de um crime que, inclusive, eu fiz a cobertura aqui em Sorocaba, que foi a morte de 2 meninas de apenas 10, 11 anos, mais ou menos, e foi um trabalho de investigação muito interessante da polícia, comandado pelo doutor Acácio. Doutor Acácio, delegado classe A. Sabe muito. É isso aí. Um abraço também para o doutor Urban, que é do delegado seccional. Há para o muito Wilson tempo. Negrão, que é o diretor aí da polícia, ou da Intercept. Bom, enfim, a polícia aqui a gente está muito bem servido, né? Porque a polícia prende mesmo e sabe fazer o trabalho. E é o que é legal, Jaqueline, trabalha quieta. Chega na hora, pega os caras e depois que divulga, é isso mesmo. É isso aí, a gente tem sempre que falar, né, sobre a polícia. Você falou do doutor Urban aí, também é um delegado há muito tempo que a gente conhece aqui, que agora está comandando a nossa região aí com a seccional e fazendo um belo trabalho, é muito importante. A gente, como imprensa, a gente está aqui para divulgar, sim, as coisas positivas e trazer mais sensação de segurança para a população, né? Muito bem, vamos seguir aqui, Jaqueline, obrigado, viu?